Muito boa tarde, sejam bem-vindos a um novo Conversas de Esquina e neste mês de fevereiro voltamos a ser a notícia. Estamos de regresso para um novo Conversas de Esquina, véspera do Dia dos Namorados, e hoje namoramos com a televisão, neste caso com o jornalismo. Recebemos a jornalista e pivô RTP Cristina Esteves. Muito obrigado pela sua presença. Olá, e por ter aceitado este convite. Novamente, muita insistência por parte das... um bocadinho. Então vamos falar sobre isso. Só um bocadinho. Não irei passar por psicopata. Cristina, muito obrigado por ter vindo às Conversas de Esquina. E tenho de lhe perguntar, quando era mais jovem, há cerca de 5, 10 anos, Sim, uma coisa assim. quantas vezes é que o seu pai tinha que lhe dizer: "Oh Cristina, por favor, já chega de entrevistas"? Algumas vezes. Já sabe, não é? Eu tentava ver, era realmente a altura em que tinha autorização para me deitar mais tarde, era quando havia entrevistas na televisão. E é extraordinário, porque eu ficava a olhar para aquilo, quer dizer, era miúda, 8, 9 anos, mais ou menos. Portanto, era uma miúda e tinha que pôr um copo de água à minha frente e outro à frente do meu pai. Portanto, tinha que montar ali um bocadinho o cenário, como se fosse uma entrevista, e depois fazia-lhe meia dúzia de perguntas e depois já chegava à cama. A seguir escola. A paixão pelo jornalismo começou
como uma maneira para ludibriar as horas de dormir? Não. Para dormir menos? Não. Não. Aliás, por acaso é engraçado porque ainda há relativamente pouco tempo a minha irmã, que é mais velha do que eu, estava precisamente também a falar nisso, porque desde que eu era muito miúda, muito pequenita, fazia muitas coisas já relacionadas com o jornalismo, ou seja, não propriamente com o jornalismo per si, mas com algumas coisas que nós vemos no jornalismo. Ou seja, eu ainda praticamente não sabia ler e já olhava para os jornais e punha-me em frente ao espelho, também tinha uma escova de enrolar o cabelo a fingir de microfone, sim, porque não havia os microfones como agora os miúdos têm, não é? Portanto, era a escova que fazia de microfone. E começava a ler, ou a fingir que estava a ler notícias e coisas assim do género. O que é curioso é que no outro dia estava com o meu telemóvel cheio, a dizer que estava com a memória cheia, e ia começar a apagar várias coisas e vejo a minha filha pequenina, numa gravação que fez, que eu não sabia, com 5 anos, em que virou a câmara para ela e pôs-se a dizer notícias. Começa precisamente a dizer notícias e com um desastre logo a dizer morreram não sei quantas pessoas, não sei quantas estão desaparecidas, tarararara. E depois houve uma altura em que se enganou e depois fez perdão e voltou a dizer e no fim diz notícias Cristina Esteves Júnior. Portanto, não sei se irá eventualmente enverdar por aquilo, mas a minha irmã quando viu isto e disse quer dizer, não havia os telemóveis na altura, não havia nada disto, mas é engraçado porque isto eras tu fazias isto. É pessoa de acreditar assim que nasce para algo, com uma espécie de, digamos, um destino pré-traçado. Não um destino, mas nasce para fazer aquilo. Eu acho que há pessoas que têm mais aptidão para determinadas matérias. Mas há coisas realmente que poderão eventualmente ser inatas. Há coisas que nós temos com as quais nascemos. Uma maior predisposição para fazer umas coisas em detrimento de outras. Mas depois, à medida que crescemos, à medida que começamos a aprender, muitas vezes nós alteramos os nossos gostos, como é óbvio. Eu acho que tive muita sorte em vários aspectos, porque eu tinha 2 paixões, nitidamente, que era o jornalismo e o direito. E na altura de optar por um curso superior, optei precisamente pelo direito e não pela comunicação social, pelas ciências da comunicação, porque achei que teria mais saída profissional com o direito do que com as ciências da comunicação. A lucidez aí ganhou a irracionalidade. Foi a única vez que a lucidez ganhou a paixão. Não, eu tinha as 2 paixões, portanto, ou seja, eu tinha média para entrar nas duas. E achei que tinha mais saídas profissionais ali. E achei que se eventualmente alguma coisa viesse a suceder na minha vida em que pudesse eventualmente enverdar para esta área da comunicação social, haveria outros cursos mais pequenos. E foi isso que fiz. Na prática foi isso que acabei por fazer. Estava no 2º ano da Faculdade de Direito de Lisboa, na Clássica. Aconteceu um anúncio para um concurso na RTP em que concorri. Havia 1000 e tal candidatas, houve várias provas pelo meio, acabei por entrar, na altura como locutora de continuidade, e depois mais tarde acabei por tirar realmente um curso no Senjor, de jornalismo televisivo. Portanto, lá está, aquilo que eu achava que poderia eventualmente vir a acontecer, mas achava um pouco impossível, acabou por acontecer. Pronto, posso dizer que não fiz para que acontecesse propriamente, aconteceu. A vida em si deu-lhe cabo do plano de vida? Não. A vida veio de encontro àquilo que eu sonhava, mas que achava que não iria ser concretizado. Portanto, não deu cabo de nenhum plano de vida, bem pelo contrário, que tornou foi a vida muito mais rica e extraordinária, porque ter conseguido tirar o curso de Direito, que era uma coisa que eu gostava imenso. Ter conseguido fazer mais tarde jornalismo, porque não comecei no jornalismo, mas a comunicação social no todo, não é? E aí enverdamos na comunicação, quer o jornalismo, quer o entretenimento, portanto toda aquela área cativa imenso e é de paixão. E depois conseguir na área da comunicação social juntar o direito, coisa que tenho feito muito ao longo deste percurso. Portanto, teve um 2 em 1. O Direito e o Avesso, o programa que passa agora na RTP3... Foi a seguir ao Justa Causa, porque já tinha tido o Justa Causa também. É uma forma de voltar a não sentir saudades do direito, dessa paixão de ficar na gaveta para sempre. É assim...
O programa não é um programa que aparentemente seja fácil de fazer. Primeiro, não tento ir, os temas que escolho não são sensacionalistas. Portanto, tenho sempre muito cuidado. E depois há sempre uma espécie de dicotomia. Há aqui matices, aqui sempre um conflito interior. A jurista e a jornalista. Exato. Portanto, até onde é que posso ir? Há várias regras que têm que ser deontológicas, que têm que ser respeitadas no jornalismo. E há determinadas regras que impostas pelo nosso direito, pelo nosso sistema, que têm que ser respeitadas por todos. O jornalista não é mais nem é menos, portanto tem que as respeitar. As regras existem, senão submete-se a sanções, eventualmente. Portanto, há aqui uma dicotomia que é onde é que posso ir. E naquele caso concreto, naquele programa, ou no Justa Causa, eu acho que no Justa Causa, talvez pelo horário que tinha, e era um programa diário, em que eu estava sozinha, tinha sempre um convidado, mas o programa era comigo sozinha, eu é que fazia aquilo, coordenava e apresentava. Aquilo dava mais liberdade, aquele programa ao ser diário, dava mais liberdade, em que eu acho que muitas vezes a jurista veio ao de cima. Este programa sendo semanal, tendo um formato diferente do diário, até, e também com os comentadores residentes que tem, obriga-me a ser mais jornalista, com o registro de sabendo que aquilo é um debate. Portanto, nós no jornalismo há vários programas que têm registros diferentes. E há alguma pena por isso? Pela jurista não poder sobressair tanto? Tenho as minhas opiniões. E nós ao chegarmos aliás é fácil às vezes ali, há várias discussões ali naquele programa que vem demonstrar que se é difícil dois juristas estarem de acordo, quando estão lá 3 a coisa ainda é mais difícil, quando estão 4 a coisa ainda se complica mais. Se entrasse ali a outra jurista, a coisa era o caldo podia entornar. Portanto, há que manter ali sou jornalista, ponto. E tento não ir além disso, mesmo. Faço ali um esforço para ficar só como jornalista. Como é que a jornalista consegue colocar um travão à jurista e à opinião da jurista? E até na própria questão do jornalismo. Porque um jurista, no seu dia-a-dia, na vida, emite opinião, uma pessoa tem opinião. Como é que se consegue travar essa vontade de às vezes dizer aquilo que se vai na alma? Eu acho que o jornalismo tem que se, ainda numa televisão como a RTP, tem que se pautar pela maior neutralidade possível, pela maior imparcialidade possível e ser o mais rigoroso possível. Uma coisa é eu estar ali como comentadora, não estou. O programa diário permitia um pouco isso, porque era muito em cima, era um programa diário, não é fácil de fazer, um programa de justiça diário não é fácil de fazer. Portanto, nós tínhamos coisas que estávamos a acabar de saber, praticamente, e nesse aspecto as pessoas que eu convidava realmente tinham uma elasticidade mental extraordinária, porque nós tínhamos que jogar ali muito os dois. Portanto, não havia propriamente um planeamento de temas, não, era o que estava a acontecer no dia, ou quando muito houve alguns programas em que realmente eu tinha alguns temas guardados para o caso não acontecer nada durante o dia, sim, ou na véspera, ou não sei o quê. Tinha ali alguns temas em carteira, daqueles mais daqueles que podem ser colocados e falados a qualquer momento. Mas perante aquelas situações do momento tem que haver muito ali conversa entre a jornalista e o convidado. Sendo a jornalista jurista também, a coisa torna-se muito mais fácil e muito mais dinâmica. A determinada altura realmente eram mais 2 juristas a falar do que um jornalista e um jurista. Eu acho que acima de tudo havia outra vantagem, que era quando o jurista muitas vezes tem a tendência para complicar. A linguagem não é fácil, não é acessível. E há que desmontar isso. E, aliás, basta ler um acórdão. Sim, basta ler. E nós, ao lermos um acórdão, mesmo quem tem muita experiência, várias vezes tem que voltar atrás, não é? Ou quando uma determinada peça processual, não é preciso.
ser um acorde, uma determinada peça, um recurso, seja o que for, a linguagem que é utilizada não é simplificada de todo. A justiça é exercida em nome do povo, mas o que é certo é que é muito difícil o povo que o consiga perceber o que é que está ali. Portanto, há que tentar desmontar. No programa diário era mais fácil. Um programa mais fácil para mim como jurista, porque aquilo era muito no momento. Num programa semanal, já a coisa já se torna mais difícil, porque temos ali dois comentadores residentes e depois mais um ou dois convidados. Portanto, eles têm que desmontar, mas várias vezes eu acabo por desmontar quando dizem alguns jargões jurídicos que realmente que as pessoas não conseguem. Quando se fala, se é um processo de partes, que é um processo de partes, que é um processo de partes, sabe, quer dizer, quem não está no meio não sabe. Não é? Nem tem que saber. Nós não podemos arguir nunca o desconhecimento da lei, isso é irrelevante, não é? Mas não temos que conhecer estas coisas, não é? Temos que saber quem é real. Aquilo que nós sabemos é se temos um determinado problema, se estamos perante um caso penal, eventualmente, nós sabemos que, ok, podemos ser ou arguídos ou podemos ser ofendidos e ponto final, não é? Mesmo com outros termos, não tem que ser estes. Sim, exatamente. Não é? Portanto, ou somos o sujeito, ou somos aquele que é o culpado, ou não o suspeito. Para muitos já é culpado e até ao trânsito em julgado, não é? Não é? Portanto, há a presunção de inocência que nem sempre é respeitada, mas isso é outra questão. Mas, porque aí a comunicação social também tem o seu tem papel, muita força, sim. Não é? E depois as pessoas... A pessoa pode ser condenada na praça pública sem sequer ir a julgamento ainda. Temos vários exemplos. Exatamente. Temos vários exemplos, e não estou a falar cá, temos vários Está exemplos lá fora, não é? Portanto, a partir de um determinado momento em que uma pessoa que é conhecida recai em determinadas suspeitas sobre ela, pode não haver sequer acusação, ou pode numa fase posterior não ser pronunciada, se houver a instrução, não ser pronunciada, portanto não vai a julgamento, e o que é certo é que fica sempre a suspeição. Não é? Para a opinião pública, não é? Será que não? O que é que aconteceu? Porquê é que não foi? Não sei o quê. Pronto, há ali várias dúvidas. É muito complicado e saber exatamente até onde é que se pode ir, porque também existe sempre, como é óbvio, o direito ao bom nome, o direito à honra, à presunção de inocência. E uma figura conhecida é complicado quando recaem suspeitas sobre ela. Atualmente é preciso ter uma confiança cega com quem partilha a sua opinião? Não. Eu sempre fui muito cuidadosa. Muito metódica. Sempre fui muito cuidadosa. Não conhecem muito as minhas opiniões. Inclusive quando... Mas é preciso ser um círculo de confiança relativamente pequeno. Eu tenho as minhas amigas de infância, algumas de bebés mesmo. Sim. Essas são as minhas... Eu não tenho muitos amigos, mas tenho um núcleo muito fechado, muito restrito, que somos amigos desde pequeninos. O jornalismo obriga a isso, a ter poucos amigos? Não. E a ter mais conhecidos do que amigos? Não digo isso. Depende das pessoas, depende da maneira de estar das pessoas. Eu sou uma pessoa muito comunicativa, que falo, etc. Mas não é que ponha um travão. Não é a questão de não dar determinada confiança a certas pessoas. Não é isso. Faz parte de mim e de outros. Assim, trabalho é trabalho, conhaque é conhaque. Portanto, nós temos muitos conhecidos neste meio. Amigos temos alguns. Pessoas em quem confiamos cegamente, poucas. Mas isso faz parte do jornalismo como de outra profissão qualquer. Faz parte das pessoas. Faz parte da nossa convivência. Não é? Ter muitos amigos não é sinónimo de hiperfelicidade e que podemos partilhar tudo com todos. Não, é bom sair com muita gente, mas por acaso, uma coisa que eu adoro fazer que infelizmente não tenho muito tempo, que fazia bastante, era ter de vez em quando dar os jantares na minha casa com o meu núcleo pequenino. Lindo, sim. Portanto, no máximo, agora com a criançada toda, de repente são cerca de 30 pessoas com as crianças, 20 e tais, 30, mas por causa das crianças, porque o leque é muito restrito, continua a ser muito restrito, temos muitas crianças. Mas... A contribuir para a natalidade.
Olha, eu Ora, contribuí. ora bem. Eu contribuí, foram logo 3. Foram 3, sim, São sim. 3. Muita gente a descontar para a Segurança Social. É importante. Esperemos, não é? Se encontrarem trabalho. Esperemos. Mas, no entanto, e voltando à questão da opinião e da partilha dessa opinião, passa a ser quase obrigatório, quase como uma, digamos, terapia semanal, a desabafar com essas amigas e dizer o que sente, o que acha, o que vê, a perspectiva. Sim. Isso faz parte do ser humano. Temos que ter sempre algumas pessoas com quem gostamos de desabafar, não é? Com quem gostamos de partilhar coisas que são só nossas. A pessoa com quem eu mais desabafo e que mais matura é o meu marido. Que aliás já fizemos 27 anos de namoro, devo dizer. Portanto, que é uma coisa extraordinária. É muito amor. É muito amor. Portanto, 27 anos de namoro. É muito. E estamos casados vai fazer este ano 20 anos. Como é que se mantém o amor, a paixão, passados Portanto, 27 anos? Éramos estudantes da faculdade, eu não estava na televisão, nada, zero. E passaram a vida adulta, essa transformação para a fase adulta juntos, como é que se consegue renovar, digamos, os votos depois de tanto tempo em conjunto? É preciso muito jogo de cintura. Eu acho que as pessoas têm que haver, acima de tudo, é muito respeito entre as pessoas. Muito respeito. Eu admiro imenso o meu marido. E, portanto, a partir do momento em que nós apaixonámos, éramos miúdos, não é? Éramos teenagers inconscientes mesmo. E é quase como obviamente que todos os relacionamentos têm fases menos positivas, não é? Todos, não é? Mas eu acho que nós fizemos sempre as opções acertadas, sempre. Nunca discutimos muito. Aliás, o que é engraçado é que nós às vezes discutimos política. Cada um tem a sua visão. Não é bem. Por acaso, a área até é similar. A questão é a maneira como nós chegamos a determinadas temáticas. Sim. Ele é economista, eu sou de Direito. Portanto, ele era de Gestão, sou de Direito. Portanto, a nossa visão é um bocadinho diferente. Ele é mais objetivo, sou mais subjetiva. Mas é engraçado porque o meu filho mais velho, que tem 16 anos, está prestes a fazer 17, ele ainda no outro dia me dizia: é engraçado, as vossas discussões são política, economia, não há paciência. Fala de outras coisas. Não há paciência. Portanto, inclusive à mesa ou não sei o quê, às vezes dá toda a família e eu numa ponta da mesa e ele na outra ponta, assim, porque ultimamente temos conseguido jantar todos juntos. Vitória! Durante muitos anos foi quase impossível. Mas há alguns dias em que não consigo jantar com eles, mas agora tenho conseguido mais. Mas um numa ponta da mesa, o outro no outro, e depois 3 pelo meio, não é? 3 crianças pelo meio, mais o cão por baixo da mesa. E estamos muitas vezes a falar ping-pong político e a fazer algumas discussões engraçadas. Mas isto tudo para falarmos sobre se devemos ou não dar a nossa opinião. Devemos dar a nossa opinião a um círculo fechado. Quem nos conhece sabe como é que nós somos. Quem nos conhece bem sabe o que é que nós pensamos sobre determinadas matérias. Nem tem a ver com política ou a nossa perspectiva sobre determinados assuntos. Agora, publicamente devemos ser o mais neutral, mais isento possível. Mesmo os artigos de opinião que eu escrevi durante muito tempo no Diário Económico, em que foi engraçado porque depois em alguns comentários que recebia, tanto me chamavam tentaram regulá-la. Tanto me chamaram de fascista como de esquerda, portanto houve ali um espectro. E eu fiquei muito satisfeita com esse facto, porque é bom sinal, é sinal que não conseguem descobrir exatamente qual é a área ideológica que tenho ou que deixo de ter, nem interessa. O que interessa é a leitura que faço sobre determinadas matérias em determinadas alturas. Isso é que é relevante. Mas, no entanto, com tanto tempo de carreira, em algum momento já traíram a sua confiança? Em que você sentiu, oh meu Deus, meti o pé na argola. Se calhar não devia ter dado tanta atenção a esta pessoa. Não propriamente, quer dizer, eu presumo onde é que queira chegar. Nós temos, durante uma carreira, e a minha já vai longa, eu entrei na RTP em 1991, portanto há 25 anos. Há 25 anos.
faz a primeira emissão, foi em agosto de 1991 que eu fiz. Durante um trajeto de 25 anos tem imensos desafios, tem coisas que correm bem, coisas que correm mal, outras menos bem. Conhecemos imensas pessoas, fazemos na área do jornalismo, eu já fiz tantas entrevistas, quando tinha, por exemplo, o Grande Jornal à noite e quando tive a Última Palavra, que aí era uma semana e outra, a Fátima Campos Ferreira, nós tínhamos entrevistados todos os dias, portanto, alternáramos 15 em 15 dias, portanto, eu ali tinha 10 entrevistados, no mínimo por mês. Quando estava no Grande Jornal, tínhamos sempre um grande entrevistado, portanto, com uma entrevista que rondava entre os 30 a 40 minutos. Entrevistei pessoas, fora os frente a frente que havia, e fora os debates. Entrevistei pessoas de todos os quadrantes políticos e de especialistas em variedíssimas matérias. Portanto, nós temos é que saber dar espaço para que as pessoas exprimem, é por isso é que elas vão lá, não é? Que é para nós ouvirmos o que elas têm a dizer sobre determinado assunto. Sim. Pronto. Mas no jornalismo, e isto agora volta ao início, o jornalismo tem vários registros, eu acho que tem vários registros. Uma coisa é um debate, que as pessoas, ou um frente a frente, um debate em que há um frente a frente, em que nós estamos, obviamente, de vez em quando a espicaçar um lado e outro, não é? Porque se é um frente a frente é porque tem posições diferentes, não é? Nós estamos ali a espicaçar, mas distribuímos é muito o jogo, não é? Espicaçando. Um debate mais alargado depende das matérias, mas uma situação sobre refugiados. Há determinados assuntos em que as opiniões, apesar de termos várias pessoas a falar sobre aquela matéria, é difícil conseguirmos ali o contraditório porque as opiniões das pessoas são muito semelhantes. Nós temos porquê? Porque existem valores básicos, não é? Toda a gente sabe quais são os valores humanos, o que é que deve prevalecer, o que é que não deve prevalecer. Agora, a questão é o que é que deve e tem de ser respeitado e até onde é que se pode ir. Isso é outra questão. Mas, portanto, num debate também se distribui, alargado, também se distribui acima de tudo jogo, não é? Lançando vários temas à mesa. Depois fazendo ali, distribuindo não só o jogo, como distribuindo o tempo que cada um tem. Depois há entrevistas e dependendo do entrevistado e dependendo do que está em causa, pode ser uma entrevista mais de confronto. Já tive algumas, embora não seja muito o meu estilo, mas já tive algumas, em que às vezes até é benéfico para o entrevistado ter uma pessoa do outro lado a bombardeá-lo literalmente com perguntas para se conseguir defender se a pessoa está a ser acusada de algo. Eu penso que por vezes é positivo. E depois há outro tipo de entrevistas em que estamos a fazer uma análise da situação política ou económica de um país, ver o trabalho que uma troika fez num país, ou ver o que é que está a acontecer, por exemplo, na Grécia, ou está não sei o quê. E aí é uma entrevista em que temos que saber, temos que ter aquilo bem estudado, mas temos que ter aquilo muito bem estudado, porque há gafes que não podem ser cometidas. Temos que saber os números. Numa entrevista sobre a situação económica nós temos que saber, não é? Porque senão somos apanhados facilmente. Sim. Em falso. Mas aí dá-se espaço para que a pessoa explique, não é? Independentemente da área política, mas faz-se ali tem que se fazer o contraditório. Ali nós fazemos um bocado o papel é o papel que as pessoas às vezes confundem como sendo a opinião do jornalista, mas não é a opinião do jornalista. Quando um jornalista traz à colação argumentos de uma outra área política, está a fazer o contraditório, não é a opinião dele. Nem tem de ser. E mesmo que o fosse, não é isso que está em causa. É o contraditório. Há necessidade de rotular o jornalista como uma determinada facção. E os últimos anos que temos vivido em Portugal acalentou essa vontade de aquele defende isto, aquele defende aquilo. Eu acho que sim. Notou-se porque passámos por um período muito complicado, um período de ajustamento. E houve uma tendência das pessoas tentarem rotular quem emitia ou opinião, ou quem aparecia, ou que esta pessoa era a favor ou contra. Portanto, houve aqui uma espécie de cisão da nossa sociedade, em que uns consideraram que tínhamos chegado a uma situação limite, portanto, tivemos que pedir a ajuda externa e temos que nos submeter àquelas regras, porque nós é que pedimos emprestado.
não foram os outros que nos vieram oferecer dinheiro. E existem regras que são impostas e nós aceitamos. Portanto, há quem considere, se nós aceitamos essas regras têm que ser cumpridas. Se nós subscrevemos, se nós retificamos um tratado orçamental que tem determinadas regras, há quem diga, sim, nós temos que cumprir aquilo. E temos que fazer um esforço enorme de consolidação orçamental, etc. Depois há outros que dizem, não, a coisa não é assim. Não é bem assim? Então é assim, portanto, porque é possível dar X e dar Y e não sei o quê, e não caímos em bancarrota novamente, não sei o quê. Pronto. Aliás, nós tivemos o exemplo do que aconteceu na Grécia, também, não é? Uhum. Pronto. O facto de um jornalista utilizar os argumentos de um lado e os argumentos do outro, como houve esta cisão na nossa sociedade, em que de repente que quase parecia que ser rico era um crime, ou ter dinheiro era um crime, não é? Houve aqui muita desconfiança. Eu acho que este período de ajustamento, esta crise que vivemos cá, mas também a nível internacional, pôs a nu, expôs muitas fragilidades do ser humano e da própria sociedade, e pôs em causa muitos valores que eram tomados como certos. Se calhar não estamos tão evoluídos como pensaríamos que e estávamos. expôs o que há de mal no ser humano. A inveja. Sim. Mesquinhez. A intriga. Se aquele tem não sei o quê é porque andou a roubar, se aquele tem é porque não sei o quê. Pronto, quando as pessoas passam por dificuldades, normalmente há o de velhidade, não é? Em casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. E é um pouco isto, uma situação em que as pessoas de repente são confrontadas com inúmeras dificuldades, acaba por expor quer o que há de bom, quer muitas vezes o que há de mau, e muito mau, e expõe acima de tudo as fragilidades de uma sociedade. E eu acho que foi isso que aconteceu. E os jornalistas, por força da sua exposição, acabaram por ser levados também nisso. Nesse arrasto. E seriam bons os que fossem para uma área, seriam maus os que eram para outra, e depois já era isto, depois daquele já era daquilo e o outro daquele outro. E o jornalista tem que ser neutral. Ponto. Tem que emitir a sua opinião. Um jornalista, principalmente um da área económica, tem a perfeita noção, e há vários jornalistas da área económica que também são formados em economia, não é? Como sabemos. Portanto, tem a perfeita noção onde é que nos pode levar determinadas políticas, ou onde é que nos levou, não é? Portanto, têm a noção, portanto, fazem a leitura. Por isso é que eles são jornalistas e comentadores, vão comentar determinados assuntos. Tal como juristas. Quando determinada lei, há um determinado processo legislativo para impor determinadas situações, temos uma nova lei sobre seja o que for, é natural que os juristas tenham opiniões divergentes relativamente àquela matéria, não é? Portanto, mas são pessoas especialistas, são pessoas com credibilidade para tal. Não quer dizer, e nós vimos em determinadas situações, por exemplo, o enriquecimento ilícito, nós vimos áreas políticas diferentes a tocarem-se, uns a favor, outros contra. Portanto, há ou casamento entre pessoas do mesmo sexo, ou a adoção por casais homossexuais. São questões que ultrapassam qualquer esquerda-direita, qualquer área ideológica. São valores intrínsecos a qualquer um. Não há fações. Aí não há. 25 anos de carreira, hoje é uma das jornalistas mais vistas e mais seguidas na televisão portuguesa e, claro está, na RTP. Exagero. Mais difícil do que conquistar o respeito de quem hoje a vê, foi mais complicado conquistar o respeito dos seus pares, por ter chegado até aqui? São situações diferentes. Eu acho que tenho um percurso... nada me caiu do céu, aos pontapés. Não... Pode haver, no entanto, uma noção de se calhar tudo isto foi fácil e não é bem assim. Não é. E os meus colegas sabem que não foi. Os meus colegas sabem perfeitamente que não foi. E tanto que é muito engraçado. A primeira vez que apresentei o telejornal aí foi o mini telejornal, nas últimas eleições presidenciais, há 5 anos. Okay. Foi o mini telejornal. E depois apresentei a partir de julho. Comecei a apresentar a partir de julho. O primeiro, na mesa, a sério. Eu acabei o telejornal e tinha os meus colegas a baterem palmas. Isso é algo que é ótimo. É inesquecível. É sinal de consegui.
Eu não sei, eu fiquei na altura, só pensei, que queridos. Pronto. Mas até chegar lá, eu passei, fiz muita coisa. Eu entrei por concurso público na RTP, 1991. Voltando assim um bocadinho atrás, 1000 e tal candidatas. Quando eu entrei na primeira prova, portanto já tinha havido uma seleção, já não me lembro quantas é que tinham ficado, 30 e tais, uma coisa assim. E foi através do currículo e fotografias que foram enviadas. Na altura, aquilo que me pediram para dizer, havia um estúdio enorme na Avenida 5 de Outubro, no edifício da 5 de Outubro, que depois mais tarde foi para onde foi a RTP Internacional, era uma coisa enorme. E disseram-nos, fale, isto estávamos em maio, acho eu, abril, maio de 1991. Falo ou da Guerra do Golfo, que estava, a Primeira Guerra do Golfo, no auge, ou da televisão privada que ia surgir. E na altura eu falei sobre a Guerra do Golfo, mas eu tinha um professor fantástico de Direito Internacional Privado, que eu acho que acabei por entrar muito por força do direito, ou seja, dos conhecimentos que tinha adquirido já naquela Faculdade de Direito de Lisboa. Em 1991 foi quando aconteceu e as pessoas realmente ficaram conscientes do que se estava a passar em Timor-Leste. Em novembro foi um massacre no cemitério de Santa Cruz. Antes, em maio, praticamente não se falava de Timor, falava-se da Guerra do Golfo. E eu tive um professor, e foi isso que eu acabei por fazer na minha prova, tive um professor que nos alertou para a causa Malber na altura. Nomeadamente alertando, fazendo uma analogia entre situações que realmente tinham várias semelhanças. A anexação, na altura, do Kuwait por parte do Iraque e a anexação de Timor por parte da Indonésia. E tínhamos depois ali vários países, uns, nomeadamente a Austrália e outros, em que havia situações, no caso do Kuwait, da anexação do Kuwait por parte do Iraque, era reconhecida a juridicidade, a força das normas emanadas das Nações Unidas. E no caso de Timor não era. O que demonstra que países livres, num Estado social, de direito democrático, têm visões diferentes, depende dos interesses que estejam em causa. E essa foi a minha prova, na altura. Portanto, foi muito... Eu acho que devo muito ao direito, o facto de estar na comunicação social. Mas eu acho que também a minha predisposição para a comunicação social também me ajudou muito no direito, nomeadamente nas provas que nós fazíamos, nas orais, não é? Que tínhamos que fazer, e acho que me ajudou muito. Aí começou a minha jornada, a minha caminhada na RTP, que depois tive outras provas, porque não entrei logo, tive outras provas, depois tive um curso de formação, etc. Eu entrei como locutora de continuidade. Fiz a apresentação de vários programas. Tive várias propostas na altura para determinados programas. Eu sempre fui muito cuidadosa com aquilo que fazia, por uma questão de imagem, porque tinha um objetivo, que era comunicação social, jornalismo, era o que eu queria, realmente o jornalismo. Portanto, nunca fiz nada de apresentações em que pudesse dar aos berros, aos pulos, não. Portanto, uma imagem muito contida. A juventude e o deslumbre da televisão não fizeram cair em tentação, a vontade de aparecer? Com 20 anos, na altura, 21, há realmente um deslumbre. Por isso, quem entra neste meio tem que ter uma noção e uma certeza, que é tudo é efêmero, primeiro. Por muito depressa que se suba, mais depressa se cai. As coisas têm que ser feitas com muita sustentação e muita solidez. Só assim é que se consegue conseguir e granjear a credibilidade dos pares e, acima de tudo, dos espectadores, neste caso, quem nos vê. E o meu trajeto foi até 1995. Sim, eu acabei o curso em 95, de Direito, e depois passo para o jornalismo. Fui repórter, fiz o curso no São Jorge, fui repórter anos e anos. E sou repórter ainda.
Acima, um jornalista é um repórter. Está sempre com as antenas no ar a tentar descobrir a melhor história. Independentemente de estar na posição de sentada numa mesa ou não. Tem que estar sempre à procura de qualquer coisa. É isso que nos também cria a adrenalina. Nunca há saturação do terreno de ir... Não. É quase sempre tudo diferente todos os dias, não é? Sim. Pronto. É uma coisa ótima nesta profissão. É que, no caso do Ruben, o Ruben hoje está comigo. Portanto, fica a conhecer um bocadinho melhor e pessoalmente a Cristina. Mas se amanhã estiver com outra pessoa, o facto de podermos estar com muitas pessoas dá-nos aprendizagem. Diferentes. Não, e visões diferentes sobre a vida. A maneira como determinadas pessoas chegam a certos lugares, ou etc. Dá-nos visões diferentes. E isso é uma mais-valia e é algo que eu, pessoalmente, acho que é o que nos faz crescer. É, acima de tudo, o olharmos para os outros e sermos capazes de aprender com os outros. Voltando atrás, eu estive muitos anos como locutora e como apresentadora dos programas recreativos. Passo realmente para o jornalismo. Passo por inúmeras redações. Eu passei pelo 24 Horas, que na altura era na RTP1. Eu passei por um programa de economia que a RTP tinha, que tive lá muitos meses num programa de economia. Eu havia um programa que era muito engraçado, de reportagem alargada, ou grande reportagem, que também passei por lá. Eu passei por quase todas as redações que havia e numa determinada altura acabei por ficar na redação do Regiões, naquele momento. E foi através, estava um dia a fazer uma reportagem em Cascais, estava no sítio certo, à hora certa, quando aconteceu o grande incêndio da Quinta da Marinha, há uma data de anos. Aliás, o meu primeiro filho era bebê. E eu estava na altura, estava realmente no sítio certo, porque aquilo acontece na altura em que eu estou lá e estava precisamente a entrevistar o comandante dos bombeiros, quando tudo aquilo acontece. E foi uma emissão, só passado algum tempo é que foram mais meios para lá, mas eu estive, porque foi o primeiro grande incêndio mediático. Havia casas em perigo, o parque de campismo, toda aquela zona de Cascais, e eu estive em direto. E a facilidade, ou não, acho que é certo, é que devem ter considerado que sim, com que eu consegui segurar diretos atrás de diretos, emissões, emissão aquilo never ending, que nunca mais acabava. Aquilo foi por força de eu ter passado pelo trajeto da locutora à apresentadora, que deu à vontade, deu acima de tudo resistência para aguentar. Conseguir falar sem estar a dizer puras banalidades. Ok. Ter conteúdo. Portanto, consegui segurar uma emissão com substância, simultaneamente com a intuição jornalística. Houve uma altura qualquer, estava a entrar no Jornal da Tarde em direto ao telefone. Aí estava com um repórter de imagem, com um colega. Eu entro em direto ao telefone, parada no meio da estrada, porque estavam os carros todos parados. Eu tinha que saber mais informação sobre o que se estava a passar. Eu saí do carro e o meu colega depois só disse: és louca. Saí do carro, meti-me dentro de um carro de bombeiros e fiz uma entrevista em direto a um bombeiro com o meu telemóvel. Pronto. E fiquei, inclusive consegui, entre aqueles diretos e não sei o quê, consegui descobrir onde é que aquilo tudo tinha começado. Onde é que o incêndio tinha começado. Pronto. A partir daí, passo para a redação do telejornal, a fazer imensos diretos. Passo só em 2003. Eu apresentei um programa na Expo em 1998, era direto também. Foram momentos fantásticos estar naquele local, naquela altura foi extraordinário, que deixou memórias fantásticas, em que tinha um programa em direto todos os dias para a RTP Internacional e a RTP África, com imensos convidados, e simultaneamente fazia reportagem. Aliás, no fim da Expo 98, eu com a altura que tenho tinha 45 quilos e estava grávida. Portanto, estava assim uma coisa. E não, porque fazia reportagem, eu apresentava semana sim, semana não, mas eu fazia reportagem também. Aquilo deu-me um gozo enorme, mas estourou-me. Novamente a tal dose de loucura ao vir ao de cima. Extraordinário. Pronto. Mas depois, mais tarde, portanto, estamos a falar depois em 2000 e qualquer coisa, em que passo para a redação do telejornal e a partir daí começo a fazer muita reportagem no telejornal, muitos diretos no telejornal,
a ir muito para a área da justiça. Acompanhámos, eu acho que foi uma maneira diferente, por exemplo, o julgamento do João Vale Azevedo, na altura do caso Ovchinnikov, em que todos os dias lá estava a jornalista e a outra jornalista também, que já não está na RTP, mas nós tínhamos desenhos com o que estava no interior da sala de audiências e eu punha os diálogos do que estava lá dentro, e para mim a recompensa maior foi, no final do julgamento, pessoas da área jurídica terem-me vindo dar os parabéns, porque conseguisse perceber exatamente o que é que se estava a passar naquela sala de audiências, sem, de uma maneira, não era simplista, mas simplificada, que há uma diferença substancial entre as coisas, e as pessoas conseguiram perceber o que é que se estava ali a passar, o que é que se tinha passado durante todo aquele julgamento. Portanto, pessoas da área jurídica irem dizer isso, para mim foi uma recompensa, quando ainda atualmente se fala exatamente que a justiça deve comunicar melhor e deve ser simplificada. Portanto, isto naquela altura, em 2000 e pouquinho, deu-me um enorme gozo. E, portanto, eu passo depois para pivô da RTP Informação, da RTPN, mais tarde da RTP Informação, em 2003, 2004, sensivelmente, por mera casualidade, aí foi, um colega adoeceu. Nunca como objetivo? Não tinha propriamente aquele objetivo. Aconteceu, disseram, Cristina, já, como fazia os diretos, como não sei o quê, como tinha passado pela apresentação, etc. E tinha apresentado também um programa de informação na Expo, não é? Uma colega adoeceu e eu lembro-me que aquilo foi um dia que era política atrás de política, entrevistas atrás de entrevistas. A coisa não deve ter corrido mal, porque no dia seguinte estavam-me a chamar outra vez. Pronto, e a partir daí, portanto, estamos a falar de 2003, 2004, concilio muito a parte pivô e simultaneamente fazia reportagem. Portanto, estava a apresentar aí durante a tarde, uma semana, e a semana seguinte estava em reportagem. Portanto, era assim, alternava. Portanto, mais tarde passo a ir muito para os programas mais da noite. Portanto, apresentei o Jornal das 19 na RTP Informação, apresentava todos os dias o Jornal das 19 da RTP Informação, na altura RTPN, e o 24. Não era fácil, pois não, porque saía-se tardíssimo, chegava a casa muito tarde e tinha que chegar cedo à RTP porque tinha o Jornal das 19 com convidados. Portanto, já tinha filhos. Portanto, a coisa não era propriamente fácil, mas deu-me um enorme gozo. Mais tarde, continuo na RTP Informação, mas passo a fazer também Jornal 2, ao fim de semana. Depois passei ainda ainda apresentei também como substituto o Portugal em Direto, etc. Depois passei, eu acho que já apresentei tudo, o Bom Dia Portugal, ainda fiz no Bom Dia Portugal, tinha a bebê pequenina, a última, tinha 5 meses. Acordar às 4 da manhã? Não, antes, pois exatamente, às 3, por volta das 2h30, começa às 6h30, sim. 2h30, 3, tinha uma bebê de 5 meses. E, simultaneamente, como estava a aproximar-se, ia ser a qualquer, presumia-se que seria em setembro, a leitura do acórdão do processo Casa Pia, além de estar a fazer aquilo, também fiz entrevistas aos arguidos e editei, não sei o quê. Portanto, tudo naquela altura também. Portanto, eu tive ali um trajeto e depois tive os programas da noite. Na RTP Informação, à noite as notícias, a seguir ao João Adelino Faria, e depois o Grande Jornal, durante ainda bastante tempo, com muitas entrevistas pelo meio, e pronto, e depois aqueles especiais todos, etc, até que, pronto, depois cheguei ao telejornal, aconteceu. Entre trabalho, quer reportagem, quer como isto tudo para pivô, responder, demorei, mas tudo para responder à sua pergunta, à sua primeira pergunta, como é que se conquista o respeito dos pares? Trabalhando muito. Trabalhando muito e respeitando-os. Lá está. E respeitando-os. Cada pessoa é importante para todas as suas tarefas. Cada pessoa tem uma função que está adstrita. E o trabalho é de equipa. Um pivô está a dar a cara, mas por trás há muita gente a trabalhar, não é? Portanto, temos que, acima de tudo, respeitar os outros. Só assim é que conseguimos ser respeitados.
Ia faltarem 5 minutos para terminarmos as conversas de seguida. Fantástico, eu acho que era imenso tempo. Sim, a Cristina quer-se ir embora, tem mais que fazer. Não, mas isto durava horas. Mas, e pegando naquilo que disse, da questão do trabalho, dos horários desfasados que já teve e todo o percurso que tem, e pegando aqui na família, é possível a mamã Cristina Esteves impor, não austeridade, mas autoridade? É, porque nada cai do céu. Aliás, é engraçado, porque até é mais pequenina, se me pede qualquer coisa e não sei o quê, e eu digo não, e ela ainda tinha uns 4 anos, e ela virou-se para mim e disse, sim, o dinheiro não cai do céu. Portanto, ou seja, eu e o meu marido sempre tentámos desde sempre incutir nos miúdos, primeiro, o respeito pelo próximo. Qualquer ser humano todos têm o mesmo valor, independentemente de quem seja e do que faça. Portanto, eles estão habituados a cumprimentar toda a gente. E eu faço questão disso. Eu entro num elevador, não sei se sou conhecida ou deixo de o ser, eu sempre fiz isso. Eu entro num elevador, eu cumprimento as pessoas, bom dia, boa tarde, não sei o quê. Sempre fiz isso, sempre fui educada assim. Portanto, os meus filhos fazem exatamente a mesma coisa. Eu não tenho empregada neste momento, mas quando tivemos, a maneira como eles tratam é quase como se fosse uma amiga da casa. Sim, não sei. E respeito. Muito respeito, porque ela, se eu não estou lá, o pai, é ela que tem, que acaba por mandar, entre aspas, neles, portanto, eles têm que ter respeito também, e é assim que eles convivem. Portanto, a maneira como eu falo com eles, apesar de não estar tanto, agora consigo mesmo assim estar mais, mas apesar de não poder estar tão presente como gostaria de estar, eu estou presente, nem que seja ao telefone. E eles perguntam sempre até a coisa mais básica, que é eu não estou em casa e já me aconteceu antes de entrar num programa receber uma mensagem a dizer, posso ir comer um bocado de chocolate? O que é demonstrativo que há regras que têm que ser cumpridas. Não custa nada. Nunca as colocaram em causa? Não tem que colocar, porque é óbvio, não é? Quer dizer, eles também dizem que muitas vezes não há chocolates porque a mãe os come, mas à noite, quando chega, também é um facto. Mas pronto, mas eu dou-lhes muita liberdade, o meu filho mais velho sai, já, bastante sai, mas ele sabe que tem regras, e ele sabe perfeitamente quais são os limites que não podem ser ultrapassados. Eu não precisei estar-me a atracá-lo na cabeça com as coisas, não, porque isto é através da convivência entre as pessoas que eles vão se apercebendo das regras, não é propriamente dizer não podes fazer isto, ou não podes fazer aquilo, ou não podes fazer... Não, é a maneira como eles veem os mais velhos comportar-se, e as crianças são bichinhos muitas vezes de imitação, não é? Eles imitam os mais velhos. Portanto, se nós dermos uma educação no respeito pelo próximo, a terem a perfeita noção que as coisas têm que ser, para conseguirmos algo, temos que lutar por essas coisas que queremos, e nem sempre conseguimos, mas acima de tudo é não nos vergarmos, é tentar e tomar o não sempre como garantido. Eu sempre tive este lema, o não é garantido, sempre. Portanto, não custa nada tentar. Sim. Aliás, é o que o Ruben faz, não é? O não é garantido. Portanto, vamos tentar. Se conseguirmos, ótimo, fantástico. Se não conseguirmos, paciência, tentamos de novo. Portanto, tem que ser um bocadinho o lema das coisas, e eles já funcionam muito assim. Aliás, várias vezes vêm ter comigo e pedir qualquer coisa, eu digo, não, também já aconteceu. Eu assim, o não era garantido, eu tinha que vir, não é? Pronto. Portanto, aliás, eles utilizam, a pequenina eu acho imensa graça, porque utiliza várias expressões minhas, como não era suposto dizeres isso. O suposto é uma expressão que eu utilizo muito. Não é suposto fazeres isto, ou não é suposto dizeres isso. E a pequenina também já faz. Portanto, eles, aquilo que nós temos que fazer com os mais pequenos é realmente prepará-los para uma vida que não é fácil, mas que dá um gozo fantástico quando é bem vivida e quando estamos bem connosco. Isso é o principal, estarmos bem connosco. Se estamos bem com os outros, estamos bem connosco. E vale a pena viver, é extraordinário. E num minuto, a filha Cristina Esteves deu muito trabalho? Não sei. Tem que chamar os seus pais, já estou mesmo a ver. O meu pai faleceu muito cedo. Foi na véspera de eu fazer 17 anos, e a minha mãe faleceu um mês depois da minha segunda filha nascer. Eles morreram bastante novos, infelizmente.
mas eu acho que me conseguiram transmitir valores que eu estou a conseguir transmitir aos meus filhos, o que Isso é a melhor herança que se pode ter. é a melhor herança. Não é material, Sim, é imaterial. é imaterial. E acho que eu dei algum trabalho, não é? Ao estar, voltando ao início da conversa, Claro, sim. não é? Quer dizer, estar a fazer constantemente o meu pai entrevistado, a coisa não era Já fácil. está, sim. Mas eu tenho imensas saudades deles, tenho um enorme orgulho deles e espero que eles, se estiverem lá em cima, estejam contentes com o que deixaram cá em baixo. Estão. Isto é certamente que estão. E certamente que também vou ouvir este Conversas de Esquina. Muito obrigado. Já ouviram? Sim, já ouviram. Já ouviram? Está a ser gravado 4 meses antes. Não, e eles ouvem no momento. Eles ouvem no momento, exatamente. Protegem-nos. Protegem, exatamente. Pelo menos acreditamos que sim. Cristina, muito obrigado Obrigada eu, pela companhia. Isto realmente duraria muito, muito mais tempo. Ainda vamos fazer uma versão 2, 3, 4 das Conversas de Esquina, caso o programa continue, claro está. Voltamos na próxima semana com a jornalista também RTP Sandra Felgueiras. Beijinhos, abraços e um bom fim de semana.